barba rala, um pelo aqui, outro acolá, buraco no meio. Mas calma, tudo isso dá para resolver com um transplante. Símbolo máximo da masculinidade, a barba voltou com tudo e é uma forte tendência aí no nosso século XXI. Para quem não tem muita barba, mas sonha em tê-la, temos uma solução. Vamos falar sobre a solução aqui no programa, que é o transplante capilar de barba. Para falar sobre esse tema hoje aqui no programa, é com grande prazer que eu recebo o médico dermatologista Dr. Márcio Volkweis, que é especialista em transplante capilar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Aqui ao programa. Será um prazer falar sobre esse assunto tão interessante. A barba já foi super tendência e ela é um símbolo forte, né, da masculinidade. Foi tendência, deixou de ser um pouco, agora voltou com tudo. A gente tem aí os barbershops, as barbearias. É uma forte tendência realmente? A gente observa que é um padrão cultural também, não só símbolo de masculinidade, porque a gente percebe, por exemplo, que o público homossexual gosta muito, acha muito bonito e também cultua o desenho. Eu acredito que seja mais uma onda vintage mesmo, a gente percebe isso nas motos, nos carros, as decorações das barbearias tem esse estilo mais retrô e é natural que a barba venha assim como uma roupa mais clássica, um sapato mais clássico. A gente está vendo então um momento cultural e a barba se enquadra bem nesse momento. E esse tipo de transplante, o transplante do pelo, né, implantado na região da barba, tem aumentado realmente? Tem. Se nós falarmos da demanda há 5 anos atrás ou 10 anos atrás, praticamente não existia esse procedimento. Ele existia tecnicamente sim, mas quase nunca era realizado. Hoje nós temos ele com uma frequência 200, 300 vezes maior, né? Nós fazemos ele muito hoje. Esse pelo implantado na barba, ele é transplantado da onde, doutor? Bom, nós temos... O conceito inicial do transplante capilar é retirar o fio de um lugar e colocar no outro, implantá-lo no outro. Normalmente, a fonte doadora de fios que nós vamos pensar inicialmente é a própria barba. Então, por exemplo, retirar de uma região onde nós temos mais fios, como por exemplo a região do pescoço, e implantá-los nele para reconstruir o ramo, né? Que é uma das maiores queixas, ou engrossar um pouco o bigode, né? Mas nós, como às vezes a gente tem áreas muito grandes para ser tratadas, nós precisamos ir para o couro cabeludo. Retirar fios do couro cabeludo, que são um pouco diferentes dos fios da barba, mais finos, às vezes mais claros, mas é a única forma de contemplar o desejo do paciente. Como é que acontece esse procedimento? Bem, nós fazemos praticamente todas as cirurgias com anestesia local. O paciente vem até a clínica, ele faz uma avaliação, a gente agenda o procedimento com bastante antecedência, ele tem que fazer algum preparo da região que vai ser tratada, com medicamentos. No dia do procedimento, o paciente fica acordado o tempo inteiro. Nós fazemos essa retirada dos fios da zona doadora, ou do pescoço, ou do couro cabeludo, através de pequenas incisões milimétricas, só para retirar o fio. E fio por fio, nós vamos colocando eles dentro de novas incisões feitas com uma espécie de agulha, né? Quando nós estamos falando pequenos, é pequeno mesmo, é meio milímetro, né? É muito pequeno, exato. É necessário usar lupas de aumento, microscópios para poder fazer esse trabalho. Mas é nesses pequenos detalhes que nós vamos ter a naturalidade. Então o procedimento costuma durar de 2 a 4 horas, sob anestesia local, com o paciente acordado, interagindo com a equipe. Nós fazemos uma interação com o paciente junto com o espelho, para que o desenho fique satisfatório também, né? Então é possível, tem um pouco de artístico nisso, aliado, né, à técnica cirúrgica da medicina. Depois do procedimento, que tipos de cuidados que esse paciente deve ter? Ele vai passar por uma etapa, uma fase,
de recuperação imediata, primeiras 24, 48 horas. Ele pode ter um leve desconforto, vai tomar analgésicos leves, ele vai ter um pouco de avermelhamento, leve edema, um pouquinho de inchaço, dependendo da região que a gente vai tratar. Então ele vai ter que ter um repouso absoluto, primeiras 24 até 48 horas. Normalmente depois disso, ele já consegue retomar as atividades dele, muitas vezes sem que seja perceptível que ele fez o procedimento. Claro que eu até brinco com os pacientes e falo que quando você não tem a barba e vai aparecer depois de alguns dias com barba, aquilo ali vai ser um choque para as pessoas que te conhecem, então não tem como esconder. Mas o retorno às atividades físicas, a prática de esportes, ele se dá em uma semana normalmente. Então é relativamente rápido. E esse resultado do implante da barba se nota em quanto tempo? Essa é uma das grandes coisas que gera ansiedade, porque nós fazemos o procedimento e nós queremos ver logo o resultado. E nós sabemos que o fio transplantado, na imensa maioria das vezes, vamos dizer 90%, ele acaba caindo até o final do primeiro mês. Ele só vai voltar a crescer novamente a partir do terceiro mês. Então, gradualmente eles vão crescendo. Tem uma queda e depois cresce novamente. Faz parte, é como uma plantinha retirada de um lugar e colocada em outro. E esse fio, então, ele vai começando a crescer aos poucos. Nós vamos ter resultados assim já impactantes, perceptíveis e bons a partir do 5º, 6º mês. Normalmente, com 6 meses, a foto de antes e depois já nos diz muito. Alguma contraindicação para a gente finalizar aqui esse bate-papo? Então, no paciente normal, as contraindicações são relativas. Por exemplo, eu sou jovem, tenho 25 anos e tenho calvície na família. Eu provavelmente vou desenvolver calvície também. E eu quero usar os fios do meu cabelo para tratar a minha barba. Nós temos que ponderar se dentro de 5 ou 10 anos ele não vai precisar esses fios para calvície. Então talvez não seja tão interessante fazer a barba nesse momento, ou uma área tão grande, né? Então essa é a contraindicação, acho, relativa que a gente mais encontra. Em segundo lugar é essa dos pacientes com perfil psicológico que não é para ser feito, né? Mas tirando essas duas grandes, as outras são menos importantes. Cada caso tem que ser avaliado sempre. Deve-se procurar um médico. Dr. Vuckweiss, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui. Foi um prazer te receber no Sinta-se Bem. Obrigado.